Você já ouviu falar sobre o espírito de Jezabel, mas sabe realmente o que isso significa? Neste vídeo, vamos explorar esse conceito intrigante que tem impactado pessoas ao longo da história. Não perca essa oportunidade de aprofundar seu conhecimento e descobrir informações valiosas sobre essa questão. Assista até o final e desvende o verdadeiro significado de espírito de Jezabel. A jornada está prestes a começar. Vamos lá! Espírito de Jezabel é geralmente a designação popular de algum tipo de comportamento manipulador que promova a idolatria e a imoralidade, sobretudo entre os cristãos. Apesar de ser comum ouvir pessoas usando a expressão a espírito de Jezabel, essa não é uma designação bíblica. Algumas pessoas até dizem que o espírito de Jezabel é supostamente um demônio. Claro que também não há qualquer base bíblica para tal afirmação. Com exceção a Satanás, a Bíblia não registra o nome de nenhum demônio, muito menos ensina que há um demônio específico que se ocupa de executar tarefas relacionadas aos pecados da idolatria e da prostituição, que popularmente seria esse espírito de Jezabel. Como foi dito, a expressão a espírito de Jezabel não é bíblica, mas quanto ao uso popular que emprega a expressão a espírito de Jezabel como uma designação genérica de um comportamento nocivo dentro das comunidades cristãs, isso se dá fazendo uso de algumas passagens bíblicas. A referência primária, claro, diz respeito à esposa do rei Acabe. Jezabel era uma princesa dos Sidonicos que acabou se casando com Acabe, rei de Israel. Jezabel realmente foi muito má e exerceu uma influência terrível para os israelitas. Ela perseguiu e matou os profetas do Senhor, e promoveu o culto pagão a Baal em Israel. O profeta Elias foi o homem que Deus levantou para fazer oposição a ela. 1 Reis 16:31 e 2 Reis 9. O livro do Apocalipse também fala de uma certa Jezabel que estava prejudicando a igreja de Tiatira. Aquela mulher, que se autodeclarava profetisa, ensinava e induzia os crentes a praticarem prostituição e se envolverem com práticas idólatras. A igreja de Tiatira foi repreendida pelo Senhor Jesus por tolerar a atuação daquela mulher que dizia ensinar as coisas profundas de Satanás. Apocalipse 2:24. Inclusive, o texto bíblico diz que aquela Jezabel teve oportunidade de se arrepender de sua prostituição e se negou. Por isso, na carta, Jesus anunciou julgamento sobre ela e também sobre aqueles que permanecessem nas obras que ela incitava. Apocalipse 2:20-23. É errado usar a designação espírito de Jezabel? Se por a espírito de Jezabel quer-se dizer um espírito maligno, demônio, que opera por aí, sim, é errado usar essa expressão. Mas se por a espírito de Jezabel quer-se dizer simplesmente um tipo de comportamento ou modus operandi promovido por algumas pessoas e que incita a idolatria e a imoralidade, não há problema em usá-lo. Muitos intérpretes dizem que a mulher citada no texto do Apocalipse, por exemplo, possivelmente não se chamava Jezabel. J. MacArthur diz que Jezabel provavelmente era o pseudônimo da mulher que influenciava os crentes do mesmo modo que Jezabel havia influenciado os judeus do Antigo Testamento. Significativamente, as duas promoviam a idolatria e a imoralidade. Parece que assim como o nome de Balaão havia se tornado um tipo de sinônimo de falso profeta, o nome Jezabel também havia se tornado um tipo de referência à apostasia. 2 Pedro 2:15, Apocalipse 2:14. Analisando as referências bíblicas sobre Jezabel, W. Hendrickson diz que esse nome se tornou sinônimo de sedução à idolatria e à imoralidade. Essa é uma boa definição do que seria o significado correto da expressão a espírito de Jezabel. Então podemos dizer que aquela falsa profetisa de Tiatira agia segundo o espírito de Jezabel. Isso não significa que ela estava possuída pelo espírito da princesa Jezabel do Antigo Testamento, mas apenas que ela estava agindo da mesma forma que agiu a perversa esposa de Acabe. Claro que atualmente há muitas pessoas que se enquadram nessa condição, até porque infelizmente há muitos líderes como Acabe, dispostos a obedecer pessoas como Jezabel, e muitos crentes como os de Tiatira, dispostos a seguir seus falsos ensinos. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos e nos ajudará a crescer ainda mais.